Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com os senhores, nesse último evento, né, do ciclo de estudos que nos traz aí a compreensão do processo sob uma ótica de humanização e de transformação da justiça. Na noite de hoje, nós vamos estar recebendo a doutora Bárbara Bueno e a doutora Júnia Penido, que vão fazer uma exposição sobre a aplicabilidade da mediação no direito das famílias. A mediação familiar, ela sempre teve o objetivo de restabelecer o diálogo entre aqueles entes familiares que não conseguem se comunicar, ou porque não tem uma escuta, ou porque realmente não tem um entendimento comum. Né? A mediação, ela busca, então, trabalhar os aspectos emocionais, psicológicos e legais que envolvem toda essa demanda. A doutora Bárbara Bueno Brandão Perdigão Magalhães é advogada especialista em métodos adequados de solução de conflitos e mediadora certificada pelo ICFML. Gestora de mediadores na iniciativa da Fundação Getúlio Vargas Mediação. Coordenadora executiva da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB do Rio de Janeiro. Consultora da Los Andrade Solução de Conflitos. Coordenadora da prática supervisionada do curso de formação de mediadores empresariais, CBMA. Coordenadora de métodos adequados de solução de conflitos da ESA-OAB do Rio de Janeiro. A doutora Júnia Penido Monteiro é graduada em psicologia, pós-graduada em mediação de conflitos e arbitragem, servidora do Serviço de Apoio ao NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e formadora de instrutores em mediação e conciliação judiciais, certificado pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Doutoras, é um prazer recebê-las aqui e vou logo passando a palavra à doutora Bárbara, para que possamos aí desfrutar dessa partilha de conhecimento e de experiência, e ao final temos algum tempo para as conclusões e as perguntas que acaso possam surgir. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade e pela boa vontade, viu? Eu que agradeço, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço em nome da doutora Ivone, doutora Raquel, em nome de todos do tribunal, parabenizo por essa iniciativa, realmente muito legal trazer esse novo olhar, essa nova perspectiva tão moderna, tão importante, né, de a gente humanizar o processo, esse olhar do judiciário. E um prazer estar com a Júnia, que hoje vai estar aqui comigo, né, a gente vai, vou aprender muito com você, vamos trocar muitas figurinhas, acho que vão ser visões e olhares complementares, né, pelas nossas formações, até não só de formação, mas também eu mais no Tribunal do Rio, né, Júnia no Tribunal de Minas, acho que vai ser muito rico isso. Espero poder trocar com vocês experiência, enfim, ideias e tudo mais. Eu trouxe aqui uma apresentação, eu vou compartilhar só para a gente ir se guiando. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo? Então, maravilha. Hoje nos compete aqui falar um pouquinho mais sobre a aplicabilidade da mediação no direito das famílias, né? Nessa ideia do colóquio, né, do processo sob uma ótica de humanização e transformação da justiça. Então, por que não passou? Agora passou. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que é a mediação, né? A mediação, ela é um processo, é um procedimento de negociação assistida, né? Essa dinâmica na qual um mediador, que é um terceiro imparcial e sem poder decisório, ele busca auxiliar as partes que estão num conflito a resgatar o diálogo, a refletirem sobre seus reais interesses, a identificarem com autoria as alternativas de benefício mútuo e
sempre preocupado com essa contemplação das suas necessidades e possibilidades de ambas as partes, e sempre com convite para essa visão prospectiva que a gente fala, né? Vocês vão escutar muito a gente falar isso em mediação, gente, esse convite que a gente faz para como você quer se ver no futuro, né? Então, a mediação, ela é esse procedimento de negociação assistida. Ela, diferentemente da conciliação, que é nossa antiga, velha conhecida, ela é um método que ele visa facilitar a comunicação entre as partes. Então, quando na conciliação a gente busca mais o acordo, na mediação a gente não tem tanta preocupação com o acordo em si, propriamente dito, mas muito mais, na mediação a gente está muito mais preocupada com essa relação, com o restauro dessa relação, com o restabelecimento dessa comunicação, que em algum momento foi quebrada. Ela é altamente indicada para relações que perduram no tempo, né, como relações familiares. Na verdade, a mediação, ela historicamente, ela começa nessa área do direito, né, de direito de família, nessas relações familiares, aí todas elas decorrentes. E também, claro, ela se estende para sempre que forem relações que vão perdurar no tempo, por exemplo, vizinhais, né, condominiais, o seu vizinho. Você pode ter aquele problema pontual com ele, o cachorro do seu vizinho faz repetidamente xixi na porta da sua casa, né? Você pode até resolver esse problema, mas a sua vizinha, ela vai ser sua vizinha para sempre, né? Ou pelo menos por um bom tempo, e aonde você mora. Então, como é que você quer resolver isso, né? Como é que é o local da sua casa, né? A sua residência, a sua moradia, a sua vizinha, com quem você vai encontrar muito e por muito tempo, né? Então, ela é muito indicada, a mediação ela é muito indicada para essas relações que perduram no tempo. A atuação de um terceiro imparcial, esse é o mediador, né? Quem é o mediador? O mediador é esse terceiro, ele é imparcial, ele não decide, ele não julga, né? Diferente de um juiz, ele está ali como um facilitador dessa comunicação. Com técnicas e ferramentas, ele vai facilitar essa comunicação entre as partes, ajudar a que elas entendam, enxerguem tanto os seus interesses, os seus próprios, né? Porque, por incrível que pareça, muitas vezes essa clareza, né, nós não temos, isso é do ser humano. Então, o mediador, ele facilita, ele ajuda que as partes enxerguem seus próprios interesses, necessidades, assim como do outro, porque é um ledo engano se a gente pensa que a outra parte, né, que está envolvida em algum conflito com a gente, o problema dela não nos importa. Nos importa sim, faz parte do nosso problema, o problema da outra parte. Então, é muito importante esse apoio do mediador, desse facilitador, desse terceiro neutro imparcial, que com técnica ele nos ajuda a enxergar também qual é a posição daquela outra pessoa que está naquele conflito conosco. E aí, muito aquela ideia da empatia, né? Ou seja, a gente conseguir enxergar os interesses e as necessidades do outro com aquela lente, sentar naquela cadeira, que é diferente da gente estar aqui, né, olhando o problema de lá. E que é muito importante, porque só quando você tem essa visão completa do cenário, tanto do seu como com o outro, que você começa a conseguir perceber esse cenário que você está. E daí virem todas as possibilidades, né? Na mediação, busca, né, o tempo todo essa participação das próprias partes envolvidas, né? De fato, é uma mudança de paradigma, porque nós estamos muito acostumados a bater, por exemplo, na porta do judiciário, né, e pedir para que o juiz, né, doutora Raquel, resolva os problemas para a gente. Isso é normal, gente, isso é do ser humano, é cultural. A gente está muito acostumado a delegar para um terceiro, que o terceiro resolva os nossos problemas. Então, é uma retomada, né? É como se a gente voltasse a ter as rédeas das nossas vidas. É a possibilidade de nós sentarmos na mesa com a outra parte e acharmos juntos a melhor solução para o nosso caso, o que é muito, muito mais interessante, porque só, né, nós mesmos é que sabemos até onde eu consigo ir, né? O que tudo bem, isso eu abro mão, não, isso eu não abro mão. A outra parte pode dizer até que eu consigo isso, aqui eu não consigo, né? Porque do que vir uma decisão,
né, de um terceiro que não me conhece, não está sentada nessa minha cadeira, não conhece a outra parte, não está sentada na cadeira, enfim, dá uma decisão que de repente não me atende, porque eu não consegui, eu não falei tudo, todos os meus pontos, né, não consegui, talvez nem perceber todos os meus interesses, e que a outra parte de repente não consegue cumprir por questões várias, é aquela história, né, que a gente escuta muito falando, né, que adianta ter e não levar. Então, na mediação, ela permite muito isso, essa participação das próprias partes a co-construir. É uma palavra estranha, né, essa da co-construção, mas ela é perfeita, porque é exatamente isso, é a possibilidade das partes retomarem as rédeas das suas vidas, sentarem e, de acordo com as suas necessidades e possibilidades, co-construírem uma solução. A gente fala muito de um processo ganha-ganha, onde ambas as partes conseguem sair com a sensação de ganho, diferente de um processo judicial, digamos assim, em que uma das partes perde, né? E estudos indicam que quando você passa por um procedimento de mediação, de negociação, enfim, porque a mediação nada mais é do que uma negociação assistida, em que você consegue, através de um processo reflexivo, né, com técnicas, conseguir construir uma solução, a sensação de justiça é muito maior. Então, você se sente muito mais acolhido, a chance de efetividade daquelas decisões são maiores, porque você não teria muito, né, por que recorrer, você não teria muito por que descumprir, evita, né, a quantidade de recursos que a gente tem, enfim, elas são mais efetivas, seriam soluções mais efetivas, né? E essa é uma das grandes funções que o mediador ele ajuda, né? O mediador ele atua como um colaborador, ele despersonifica o problema e ajuda a identificar os reais interesses por trás das posições de cada parte, porque a verdade é que a gente, quando normalmente chega, né, para um conflito, a gente chega muito preso numa posição. Mas por trás dessa posição, a gente sabe que tem diversos interesses, e são eles que a gente que tem que trabalhar, são esses que são importantes. E o mediador, ele vai estar ali ajudando para que essas partes consigam melhor enxergar, melhor refletir. Né? Por isso, a importância que a gente fala tanto, né, do advogado moderno, né, do operador do direito moderno, conhecer todos os métodos adequados de solução de conflito. É a ideia do tribunal multiportas, né, que foi idealizado pelo professor Frank Sander, de Harvard, um professor da Faculdade de Direito de Harvard, onde, diante de uma já se enxergava a possibilidade do judiciário americano entrar em colapso, ele desenvolveu um sistema em que você conseguia mostrar todas as outras opções existentes para as partes, para que resolvam aquele problema, e não só o judiciário. Tanto que vocês vão ouvir muito o termo métodos alternativos de solução de conflitos, e que eu nem gosto muito, a não ser que se você pense como método alternativo ao judiciário, aí, ok, é uma terminologia bem adequada, mas também a gente escuta muito o termo métodos adequados de solução de conflitos, que, a meu ver, é o mais interessante, porque muitas vezes é disso que se trata, é de você encontrar um método mais adequado para aquele conflito, né, do que o judiciário, talvez, não sei. Mas o mais importante é que o advogado moderno, o operador do direito moderno, conheça todos esses métodos e, junto com o seu cliente, avalie qual daqueles métodos é o mais adequado para aquela solução. E aí vão diversas questões, né, a meu ver. Tanto questões legais, né, de formalização, né, de que cabe em cada método, e bem como a disposição do seu cliente, né? Quando você recebe um cliente, o que ele está disposto a passar, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja de tempo. Aí a gente vai muito para aquela ideia da advocacia 5.0, que tanto se fala hoje em dia, né? Que a gente tem que desenvolver novos skills. É como se a gente voltasse um passo atrás. A 4.0 foi da tecnologia, né? Da robotização, das plataformas online, e agora a advocacia 5.0 é aquela que a gente volta, né, e humaniza um pouco mais, né? A gente senta, então se trata de uma advocacia em que você senta com o seu cliente, você escuta,
né, a tal da escutativa, que a gente tanto fala em mediação, né, exerce a empatia, né, você deixa de tratar o processo como mais um número, mas sim como uma questão de vida daquela pessoa, né, e que você está ali para ajudá-lo, né, o advogado 5.0, ele tem esse perfil mais colaborativo, esse perfil mais consensual, ele é mais inovador, ele consegue, junto com o cliente, pensar em soluções criativas. Vocês vão escutar muito se falando hoje em dia que o advogado está equiparado a um arquiteto, no sentido de que é isso mesmo, né? E o advogado ele vai junto com o cliente e enfim, o momento atual, desenhar as melhores formas de resolver aquela situação. Quantas vezes a gente não entra numa empresa que está com um problema tal, enfim, uma situação, e a gente começa a estudar a saúde da empresa, a gente começa a estudar como é que é o movimento, o que funciona, o que não funciona, até desenvolver um mecanismo, né, um desenho, a gente faz um desenho, o tal do design system, que tanto se fala, que você desenvolve uma solução, né, para aquela questão daquela empresa particularmente. E eu gosto muito de uma analogia que se faz, se compara os métodos adequados à área de saúde, né? Ou seja, se você está gripado, você não vai direto para uma emergência, né? Você tenta inicialmente resolver dentro de casa, né? Se piorou, você pode ir a um consultório médico, enfim, você tem alguns, como se fossem degraus, né? Caminhos, enfim, até você chegar na emergência. E a mesma coisa do judiciário, né? Apesar de sermos os apaixonados pela mediação, por todas essas características que a gente vai ver aqui, que a gente estuda e que na prática a gente vê que tudo da teoria realmente se efetiva, a gente sabe que a mediação não se dá para tudo, né? A gente sabe que tem coisas que precisam ser judicializadas, mas deixa para o judiciário que de fato precisa ser judicializado, né? E se utiliza da mediação, né, para o que pode ser resolvido através de um método consensual de solução. E eu diria mais, né, hoje em dia o advogado, que antigamente se falava muito, né, do advogado poder conhecer e se utilizar dos métodos adequados de solução de conflitos, hoje em dia eu diria que é uma obrigação. O advogado atual tem obrigação de conhecer e de oferecer e de se utilizar dos métodos adequados de solução de conflitos, né? Isso a gente está na nossa Constituição Federal, está no nosso Código da OAB, está no Código de Processo Civil, enfim, né, da busca, né, pacífica, consensual dos litígios, passou a ser uma diretriz, né? Então nós temos essa obrigação. E o advogado que se utiliza da mediação, ele se torna um profissional em que ele se diferencia dos demais, seja pela qualidade dos seus serviços prestados, né? Ele consegue atuar, né, de forma mais colaborativa, integrativa, compreender as necessidades de todos, porque quando você consegue ter essa visão geral, né, do todo, você consegue ajudar a gerar opções criativas, seguras e eficientes e de benefício mútuo, né, o que é mais interessante. Então, você tem possibilidade de oferecer para o seu cliente a resolução célere de disputas, né? Porque, de fato, uma das grandes vantagens da mediação é a celeridade, né? Essa economia de tempo. Você faz algumas sessões de mediação, vamos lá, por mais que você faça 8 encontros, que é uma mediação bem longa, ainda assim é mais rápido do que, eu não sei quanto tempo hoje em dia está para juntar uma petição, né? Mas eu sei que está demorando alguns meses, enfim, depois processamento de cartório, depois conclusão do juiz, depois voltar para publicar, enfim, a gente ainda assim consegue ter celeridade. E fora que o procedimento de mediação, ele é muito combinável entre as partes. Então, existem mediações, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que as partes marcam um dia num hotel, para ser um lugar neutro, e ficam o dia inteiro, só saem de lá com a solução resolvida. Enfim, também pode ser combinado assim. Então, ela tem essa questão da celeridade. Você consegue produzir resultados especialmente qualificados, tailor-made mesmo, né? Customizados para aquela situação, e mesmo em contextos complexos, como os familiares, né? E a gente tem a satisfação e a fidelização do cliente,
né? E fora que vocês conseguem, os advogados conseguem receber os honorários mais rapidamente. Então, de fato, o advogado que se utiliza, né, da mediação, ele se diferencia dos demais, né? E, claro, obviamente, já está mais do que na hora dos mediadores, dos advogados, enfim, que se utilizam dos métodos adequados, em especial da mediação, adequem seus contratos de honorários, é muito importante. E, em especial, nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está diante de uma pandemia, onde do dia para a noite, né, todos nós, eu acho que todos nós, né, nenhum de nós passou por algo parecido antes, tivemos as nossas vidas mudadas radicalmente do dia para a noite, sem saber o que ia acontecer amanhã. E com isso o judiciário veio orientação, né? O judiciário fechou, a OAB fechou, enfim, todas as repartições públicas por conta da orientação pelo distanciamento social da pandemia do Covid. Diversos conflitos de toda a ordem foram criados, né? Foram nascidos, em especial os de família, não só os de família, mas em especial de família, né? A gente cansa de ver a quantidade de divórcio que aumentou, a gente está lendo aí, né, nas notícias de violência doméstica, como está aumentando. Então, de fato, na área de família, por conta dos conflitos oriundos da pandemia, tudo ficou mais acentuado. Então, como é que seria isso? Com o judiciário fechado, enfim, órgãos públicos fechados, OAB, que tem câmara de mediação, como a gente tem da OAB do Rio, tudo fechado. Como que a gente pode tratar isso? Então, foi quando vieram diversas orientações, né, de todos os tribunais, os presidentes das OABs do país, orientando pela utilização dos métodos adequados de solução de conflitos, em especial a mediação. Então, sobretudo, a mediação, ela abriu uma porta de solução de conflitos especial, porque imagina como é que não seria esse momento, né? As demandas todas paradas, né? O judiciário fechou, a OAB fechou, todos os órgãos fecharam. Durante esse período, além das demandas normais que existem, os conflitos que vão nascendo, todos os conflitos novos decorrentes da pandemia, crescendo, e sem nenhum atendimento, sem nenhuma solução, e pior, né? Talvez sem nenhuma assistência, sem nenhum atendimento, esses conflitos todos, eles poderiam até ficarem mais acirrados, né? A gente estuda muito essa história da teoria do conflito, né? Da escalada do conflito, enfim, um perigo. Então, com a possibilidade de você se utilizar de uma mediação e ainda de forma online, virtual, se abriu uma excelente porta e uma possibilidade de resolver conflitos. E ainda mais a gente com o respaldo legal, que hoje em dia já se tem, tanto da força executiva, porque muito se perguntava, mas o resultado da mediação, o acordo que eu fizer em mediação, mas isso me resguarda? Como é que fica isso? Claro, muito legítima essa dúvida. Sim, hoje em dia tem força executiva o acordo realizado em mediação extrajudicial, por exemplo, né? E o judicial mais ainda. Né? E fora a possibilidade de realização de sessões de mediação e conciliação à distância com o uso de meios eletrônicos, que está bem permitida legalmente. Então, atualmente, temos um cenário que nos dá esse respaldo legal de utilização da mediação para a solução de conflitos com força executiva, bem como de forma virtual, já que a gente já tem respaldo legal, autorização legal para a realização dessas sessões à distância com o uso de meios eletrônicos. Né? E como é que é o advogado que participa dessas sessões de mediação, enfim, que faz negociação, esse advogado moderno, né? Muitos alunos, né, eu falo isso muito para os meus alunos, que você sentar na mesa para negociar, flexibilizar, isso não é sinal de fraqueza. E nem significa você estar abrindo mão dos seus direitos. Muito pelo contrário. É uma postura de vanguarda, né? É uma postura em que você está se mostrando uma pessoa flexível, criativa, atualizada, inovadora, com capacidade de criar benefícios mútuos. Então, isso vai significar até uma posição estratégica, porque você está buscando uma solução, buscando resultado para o seu cliente. E no futuro, isso pode até voltar como um ativo, e acredito que pode não, eu digo que volta como um ativo,
porque principalmente relações continuadas no tempo, se você mostrou uma flexibilidade agora, a outra parte no futuro também vai ser mais flexível com você numa outra necessidade. Ela vai te olhar com bons olhos, né? Aquela relação vai fluir numa esteira mais segura, mais tranquila. Então, todos saem ganhando. E quais são as grandes vantagens da mediação, né, que a gente tanto vê por aí? Enfim, a gente, em especial, né, as vantagens da mediação, especialmente para a área da família, a mediação, ela cuida desses relacionamentos, né? Ela se preocupa com as relações no futuro, né? Ela vai cuidar disso, ela tem essa base, essa vantagem de restauração do diálogo. Aí a proposta é que vocês, na medida do possível, se restabeleça a comunicação, o diálogo, a relação, ou então, minimamente, que se tenha uma comunicação respeitosa e sadia e cordial. Porque, por exemplo, na área de família, né, pais e filhos, ex-marido e ex-mulher que tenham filhos, a relação conjugal já acabou, mas a relação parental continua e para o resto da vida. Então, se os filhos são pequenos, mais ainda, né? Porque você vai ter que, com aquele seu ex-marido, com aquela sua ex-mulher, cuidar de todos os passos da vida daqueles seus filhos para o resto da vida, dos menores aos maiores detalhes, das menores às maiores decisões. Então, que pelo menos essa comunicação seja uma comunicação sadia, respeitosa, né, em que se preocupe com o interesse dos menores, né? A manutenção das relações, né? Por exemplo, famílias, né? Questões de herança, quantas brigas que a gente não vê que acontecem entre a família, entre irmãos. Poxa, são irmãos, né? Então, que cuide dessa relação entre eles, né? Que se não estão conseguindo resolver diretamente, chamem um terceiro facilitador, um mediador treinado, neutro, imparcial, que tem técnicas e que pode ajudar a restabelecer essa relação, a restabelecer essa comunicação, achar uma solução de benefício mútuo, né? Do ganha-ganha, uma co-construção. Né? Outra vantagem que eu acho incrível na mediação familiar é essa possibilidade da multidisciplinariedade na comediação. Como é que é isso? É você ter uma dupla de mediadores multidisciplinares, por exemplo, um mediador que seja psicólogo e um mediador que seja advogado, porque você consegue ter olhares complementares, percepções, né, distintas e complementares, é uma dobradinha muito rica. E isso é incrível num procedimento de mediação familiar, por exemplo. Né? Quantas vezes eu não já fiz mediação com na OAB, por exemplo, com uma colega psicóloga, a gente fez com mediação, e ela falava, nossa, Bárbara, ainda bem que eu estou fazendo essa mediação com você, porque eu nunca ia perceber essa questão tal do advogado, nem acendeu a luzinha vermelha para mim, e eu, por outro lado, eu falava, gente, mas que bom que eu estou com você, porque você tem uma percepção de uma situação, de uma delicadeza tal, sabe conduzir, que eu não tenho por conta da sua especialidade, da sua formação, da sua expertise. Então, é uma vantagem incrível da mediação ser utilizada na área de família. A mediação também é um processo reflexivo, e isso é incrível, né? O mediador, como eu disse, ele não sugere. Quem é mediador vai me entender. Né? Se você é mediador e de formação, você é advogado, é enlouquecedor você ficar sentado na cadeira sem poder sugerir, né? Vendo as coisas ali acontecendo. Mas quando você entende, né, você mediador, percebe que a mediação é um processo reflexivo, que o que funciona para você, que o que funciona, de repente, para um cliente seu, não adianta, porque não é daquelas duas partes que estão ali na sua frente, não é o legado deles, não é o momento de vida deles, não são os interesses deles, não são as necessidades, você fica muito mais tranquilo e essa sensação de sugerir, essa vontade de decidir por eles, acalma. Então, você entende que realmente quando você acha uma solução, quando você encontra uma solução por meio de um processo reflexivo, né, onde as partes conseguiram refletir, buscar seus próprios interesses, suas necessidades, saber os seus limites, né, abrir mão um pouco, né, daquela, se perceber num ambiente confiável, relaxar, né, porque a informalidade da mediação traz esse ambiente,
propicia, né, beneficia um ambiente mais informal, que as pessoas consigam relaxar, se ela consegue também enxergar um pouco, ouvir a outra parte. Quantas vezes a gente não pega em mediação uma pessoa falando para outra, mas você nunca me disse isso antes, e o outro falando, nossa, eu só falo isso, porque realmente uma coisa é ouvir, né? E outra coisa é a tal da escutativa, que é você escutar efetivamente o que o outro está te dizendo, porque uma das grandes tendências do ser humano quando você é atacado, né? Quando você é acusado, você para de ouvir, você realmente para de ouvir, você ensurdece. E você só pensa em como se defender, em como contra-atacar, em como fazer a minha defesa, e você para de ouvir a pessoa. Isso acontece muito. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa comunicação, para como ela ser efetiva, né? Embalar para presente, que a gente fala. Muito cuidado com o que você fala, para que a pessoa consiga escutar ativamente o que você está dizendo. Existem várias técnicas para a gente exercitar essa escutativa que são incríveis. Mas é muito disso. É para que a pessoa consiga entrar nesse processo reflexivo e escutar a outra parte, se colocar com aquela visão, né, com aquele olhar, se colocar no lugar dela, entender o ponto de vista dela enfim, e conseguir construir essa solução que vai ser de benefício para todos, né? Contemplando as necessidades e os interesses de todos, que é muito mais razoável. E quando se tem filhos, mais ainda, né? Quando ambos percebem que todos querem a mesma coisa, o bem-estar dos seus filhos, o cuidado dos seus filhos. Né? E com isso, a mediação gera soluções criativas e duradouras, mais efetivas, porque as partes que construíram, né, a sensação de justiça que a gente falou um pouco mais cedo é muito maior. Né? A mediação, ela é aplicável em qualquer momento do processo judicial, inclusive de forma preventiva, tá? Ela pode ser solicitada, eu tenho uma determinada demanda, enfim, com o meu ex-marido, dos meus filhos, eu não quero judicializar, porque eu não quero passar por todo o desgaste de um litígio, e eu posso pedir uma mediação extrajudicial, antes mesmo de ingressar com o processo judicial. Isso é muito interessante, até porque as partes têm seu momento, né? Seu momento de amadurecimento, seu momento de, enfim, estar disposto para aquele procedimento. Então, essa é uma vantagem incrível da mediação. Ela é aplicável em qualquer momento, né? Inclusive, quando ela é de forma prévia a um processo judicial, pode ser muito vantajosa, porque as partes ainda não estão com todos aqueles desgastes de um processo judicial, de anos, enfim, do que se falou ali, né? A mediação, ela traz perspectivas para o futuro, porque pode parecer besteira, mas as pessoas, quando estão em litígio, elas às vezes acham, quantas vezes a gente não escuta isso? Não tem solução, olha, eu já tentei conversar com ele, quantas vezes, sabe? Não tem solução, não tem jeito, sabe? É isso mesmo, é ser um inferno. Então, quando você começa e trabalhando, né, limpando o caminho, mostrando uma luz no fim do túnel, traz perspectiva para o futuro, né? Isso move as pessoas a quererem continuar e acreditar que tem uma solução. A mediação, ela evita o desgaste emocional e do litígio, né? O emocional, porque em mediação a gente tem a possibilidade de fazer sessões privadas. Então, se perceber que está muito ruim, que as partes fiquem juntas, você pode separar, né? Se for para preservar, até depois volta, né? Depois faz uma sessão conjunta com todos, mas se estiver muito ruim, às vezes a gente tem até casos que tem algum tipo de medida de distanciamento social, de restrição, né? Protetiva, que as partes não podem ficar tantos metros uma das outras. Então, a mediação tem essa vantagem, você consegue fazer mediação com um e com o outro sem que eles estejam no mesmo ambiente e alguma determinação judicial seja descumprida. Também a gente vê muito, né? Se você faz uma mediação, você pode evitar, de repente, a oitiva de uma criança, ou algum tipo de assistência psicológica dentro do tribunal, alguma coisa que, de repente, para aquela criança, ela pode causar estranheza, um ambiente que ela não conhece, uma pessoa que ela não conhece, enfim. E fora o juridiquês, né? Porque quando a gente está num processo judicial, e aí eu falo que eu sou advogada, o advogado tem que carregar no juridiquês, tem mesmo, ele é contratado para isso, ele precisa de fazer assim, né? Não tem outra forma, mas é claro que pesa, né? Enfim, você comparecer a audiências, você tem que ver outra parte, escutar as coisas que elas falam, enfim, o processo judicial pode vir a ser muito desgastante para umas partes que estão em conflito, em especial em demandas de família. A gente percebe, né, que
demandas de família, por exemplo, o divórcio, envolve questões muito subjetivas. Eu já li vários estudos de pessoas que enxergam o divórcio como um fracasso. E então, quando você consegue, num ambiente mais informal, né? A mediação ela é muito flexível, né? Não é que ela não tenha procedimento, a mediação tem regras, tem procedimento, mas ela é flexível. Então, você consegue trazer aquela pessoa e cuidar dessa pauta subjetiva que a gente chama desses aspectos subjetivos, e não só da pessoa. Por exemplo, um divórcio, todos sofrem, né? O ex-casal sofre, os filhos, os sogros, né? O sogro, a sogra, a família, enfim, é muito sofrido para todo mundo. Então, quando você vem para uma mediação, você consegue cuidar mais desse aspecto subjetivo, você trabalha mais com o psicológico, você tem mais ferramenta, você tem treinamento para isso, mediador. E para cuidar disso, que é super importante, eu já li até em algum lugar, acho que depois a Júnia pode saber isso melhor do que eu, que a dor de um divórcio se equipara à perda, né, de um ente querido. Então, é muito importante cuidar disso. A gente, em mediação, a gente tem um procedimento muito flexível, como eu disse, que permite soluções criativas, como, por exemplo, a gente pode chamar em mediação o que a gente chama de rede de pertinência. Pessoas que você percebe que, de alguma forma, elas estão influenciando aqueles mediandos. Ou porque eles trazem muito na fala, enfim, você percebeu que aquela pessoa influencia muito. O divórcio, essa sensação de fracasso, inclusive, diz muito que pode estar relacionado a algum legado, alguma história de vida, alguma cobrança, né, de alguém da sua família, por exemplo, porque existe isso, né? Nós somos cobrados o tempo todo, ou até mesmo da nossa autocobrança, porque nós nos cobramos, né? Nós botamos metas, a gente se exige muito, então, se a gente, de repente, não cumpre, a gente pode ficar preocupado, né, de como aquela pessoa vai nos ver, de como é que a sociedade vai nos ver, como é que a nossa família vai nos ver. Então, de repente, ou então até o mediando sai, e aí alguém fala alguma coisa para ele, e na próxima sessão ele volta diferente, e você percebe que pode ser, então traz aquela pessoa, né, conversa com ela também, para entender o que é, o que está acontecendo, como ela pode ajudar, né, se realmente ela está atrapalhando. Então, tem essa possibilidade de trazer a rede de pertinência. A gente tem possibilidade também de trazer profissionais para mediação, por exemplo, uma babá, mediações de família que envolvem menores, né? Se é uma babá que cuida muito das crianças, está muito com aquelas crianças, de repente é importante, por algum motivo, ouvi-la, ela pode vir uma psicóloga, né, para, de repente, avaliar aquelas crianças, enfim, um contador para ver questões financeiras, ajudar, né, como é que vai ficar a questão financeira, de pensão, pode vir. Então, essa flexibilidade ajuda muito, essa flexibilidade do procedimento de mediação ajuda muito na criação de soluções, né, na composição. Ela facilita muito. Uma outra coisa também que é muito interessante, que me perguntam muito, mas até que idade eu tenho que pagar pensão para o meu filho? Não tem uma idade, não tem uma história, não tem uma coisa de estar na faculdade. Será que tem mesmo, gente? Ou será que, de repente, o que te importa? Como que você quer ver isso? Né? Como é que é a realidade dessa criança, né? Desse adolescente? Qual é a necessidade? Qual é a sua realidade? Qual é a sua possibilidade? E da outra parte, da mãe ou do pai dessa criança? Será que, de repente, não é melhor a gente trabalhar, criar um ambiente de confiança, né? Restabelecer essa comunicação, restabelecer esse relacionamento, para ir vendo passo a passo a época da necessidade, qual é do que você firmar uma data, uma necessidade. Enfim, quando você cuida mais dessas crianças, quando você cuida mais dessas relações todas, todos saem ganhando, né? Então, gente, basicamente era isso que eu tinha trazido para falar com vocês. Eu deixei esses minutinhos no final para... Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Doutora Bárbara, eu gostaria de agradecer sua participação. A doutora Ivone de Almeida está aqui conosco como mediadora e, ao final, ela transmitirá as perguntas que estão sendo feitas pelo chat aqui do YouTube, tá bem?
Aí já me desculpando com a doutora Ivone pela ausência de registro de sua presença e participação no evento, doutora. Foi um lapso, me perdoe, sim? E eu gostaria agora de passar a palavra à doutora Júnia Penido Monteiro, né, para dividir conosco aí também as suas experiências e o seu conhecimento. Boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Joia. É um prazer grande estar aqui essa noite. Quero agradecer, né, primeiramente a doutora Raquel, que conduz, que tem realizado esse colóquio tão importante, um tema que assim, a gente tem falado muito nos últimos tempos, mas que não se esgota, a gente tem ainda muito a estudar, muito a avançar. Agradecer a doutora Ivone, minha querida Ivone, companheira na docência, né, na mediação judicial, presidente da OAB. Agradecer a doutora Bárbara por compartilhar o tema comigo hoje à noite. Gostei muito da apresentação, acho que, né, a gente vai tentar complementar, porque a gente tem formações diferentes, né, e espero contribuir um pouco também com a minha visão da psicologia. A doutora Raquel disse, né, eu trabalho no Tribunal de Justiça já há 8 anos, eu sou lotada no serviço de apoio ao NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e atualmente sob a gestão, o NUPEMEC está sob coordenação do desembargador Newton Teixeira. O doutor Veras é o juiz auxiliar, doutor Zé Ricardo Veras, a Mariana Petrilo é assessora, e a gente tem uma equipe grande de pessoas muito queridas trabalhando junto aí, tanto na orientação dos centros judiciários, quanto na organização das capacitações, né? Então, a gente já teve ontem, anteontem, hoje, uma contextualização mesmo do que é a mediação, das vantagens, da aplicabilidade, né, como a mediação pode contribuir na resolução dos conflitos, e eu vou compartilhar com vocês aqui o que é o foco que eu pretendo abordar hoje. Certinho? Sim, só você... Okay. Isso, agora deu. Joia. Então, a minha perspectiva hoje vai ser trazer um panorama da mediação de família no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a mediação da origem a mediação de família está na origem da mediação como um todo, né? Começou aqui por aí. As especificidades da mediação familiar, a formação do facilitador nessa área, porque além da formação básica, é importante ter o aprimoramento, a formação complementar, tem ferramentas específicas, então é sempre oportuno, né, abordar de uma forma mais específica. E a importância do advogado, que a doutora Bárbara trouxe muito bem, né, e que eu acho que é uma questão que a própria doutora Ivone, a gente conversou a respeito disso, né, porque eu espero, né, que hoje a gente tenha servidores, advogados também nos ouvindo e magistrados. Então, acho que é uma política pública que trabalha em rede, e é importante que todos os atores entendam, compreendam, e para utilizar da forma que mais se adequar. Então, no Tribunal de Justiça, como começou a mediação, né, a mediação de família? Desde 2012, já existiam os projetos dos juizados de conciliação, tanto em Belo Horizonte quanto no interior. A gente já tinha esse projeto com juizados que tinham os atendimentos, mas somente dentro da conciliação, e aí de áreas diversas, áreas de família, vizinhança, questões de brigas, de dívidas, e assim durante muitos anos continuou
porém com foco na conciliação que é mais objetiva, né, trata de questões que não envolvem tanto as relações continuadas, porque é mais focal, mais rápida. A partir de 2006, as profissionais, algumas das profissionais da Central de Serviço Social e Psicologia do Fórum Lafayette de Belo Horizonte começaram a se questionar, a ficar reflexivas a respeito dos casos que chegavam para que elas fizessem os laudos, os pareceres, os casos de família que envolviam conflitos, né, muito... que eram de longa data e que o processo não trazia uma satisfação, uma resolução satisfatória, um tratamento para esse conflito que trouxesse um diálogo, uma resolução que fosse realmente satisfatória para as partes, para os envolvidos. E aí, algumas delas já conheciam a mediação, e elas decidiram, até quero citar que são colegas muito queridas, né? Naquela época eram Terezinha, Cleide, Julieta, Fátima, Salomé, a Isabelle, a Vilma, Solange e a Fátima Almeida. Eu estou até olhando a colinha aqui, porque tem algumas que já não estão mais conosco, mas elas continuam muito ativas nessa área da mediação, que são pioneiras, né? Enfim. Nesse grupo de estudos, começou, então, elas tiveram um contato com o grupo de estudos de mediação de família do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, a seção Belo Horizonte, que, por coincidência, naquela época, era coordenada pelo desembargador Newton Teixeira, que hoje é o coordenador do NUPEMEC, o terceiro vice-presidente. Ele era o juiz da primeira vara de família em Belo Horizonte. Então, esse grupo de estudo se uniu à equipe psicossocial do fórum e começaram a analisar os processos da primeira vara e encaminhar e realizar as mediações. Depois desse tempo, um semestre de estudo com reuniões semanais, eles passaram à prática. Até então, nesse momento, não tinha uma formalização por parte do tribunal, né? Até muitos juízes tinham uma resistência grande, e foi aos poucos que isso foi sendo incorporado. Em 2018 foi formalizado um projeto mesmo, um projeto piloto com uma portaria conjunta, e 12 juízes das varas 10 dos 12 juízes das varas de família aderiram e começaram a encaminhar os processos para mediação. De lá para cá, né, muita coisa aconteceu. Em 2010, teve a publicação da Resolução 125 do CNJ, que a gente tanto fala. Inclusive, né, assim, agora é um momento de fazer uma avaliação dessa política, porque está completando os 10 anos em dezembro, e pensar, né, quais são os novos rumos que a gente espera, aprender com o que pode ser melhorado. E com a Resolução 125, todos os tribunais foram incumbidos de criar os NUPEMECs, e os NUPEMECs responsáveis por fazer a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse funcionarem, né, ser desenvolvida. Em 2011 foi instalado o SEJUSC, o primeiro SEJUSC em Belo Horizonte, e até hoje existe um setor de mediação muito forte, né? Atualmente nós temos 201 SEJUSCs nas comarcas de Minas Gerais, com uma perspectiva de implantação em todas elas, são 296. Espero que até o ano que vem a gente consiga. A título de exemplo, eu trouxe os números da mediação no ano passado. Esse ano é um ano muito atípico, né? Com a pandemia, várias audiências tiveram que ser suspensas, agora voltaram por videoconferência, mas a gente ainda está estruturando os centros com os equipamentos. Mas o ano passado a gente pode ver quantos casos foram atendidos, foram agendados, né? Eu fiz uma separação do pré-processual dentro da mediação, do pré-processual e do processual. A gente vê que antes do processo já tem um número significativo de procura de casos, né? 4.241 casos agendados,
e desses, os que foram realizados chegaram a 51% de acordo, né? No processual, 3.088 casos de família foram recebidos, com 46% de acordo. E na conciliação, que é, como eu disse, mais objetiva, também são atendidos casos de família mais pontuais, às vezes, quando não se consegue resolver, tem caminho para mediação, mas na conciliação foram agendados 64.859 atendimentos na área de família, com 41% de acordo. E aí, o que a gente tem? Mais de 30 mil acordos na área de família só no ano passado. Isso sem contar com os dados pré-processuais da conciliação, que a gente não recebe discriminado, então não inclui na planilha. Então, é bem mais um número do que essas 30 mil. E o que esse número representa, né? A gente olha os números assim, puros, e às vezes não consegue transpor. São mais de 30 mil famílias que tiveram a oportunidade de dialogar a respeito do futuro, do que elas esperam, desenvolver habilidades de relacionamento, né, mais saudáveis, chegar a acordos não apenas a respeito de filhos, né, porque a gente associa muito a mediação de família somente aos casos de divórcio, separação, realmente é a maior parte, mas tem outros tipos, tem mediações de família que envolvem pais e filhos, irmãos, às vezes uma empresa familiar. Então, tudo isso são pessoas que a gente entende que a mediação tem um caráter também pedagógico, que vão sair, depois desse procedimento, mais preparadas para lidar com as próximas desavenças, né? Porque a gente sabe que conflito todo mundo tem, né? Assim, todo mundo tem a família, né? Cada uma pode ser de um formato, uma configuração diferente, mas é um palco perfeito para essas diferenças, para que tenha conflitos. E o conflito é saudável, né? Ele está ligado às diferenças, a gente tem que pensar o que nós podemos tirar, crescer a partir dessas diferenças. Então, seguindo sobre a aplicabilidade, dando continuidade, na verdade. Então, na convivência parental, a gente são resolvidos, né? São tratados, na verdade, situações de regulação de visitas, manutenção financeira, que a gente chama de processo de alimentos, né? Que inclui tanto a designação dos alimentos, como a revisão e depois a exoneração, né? Que a doutora Bárbara até falou. Que não necessariamente tem que seguir o que está na jurisprudência, né? Pode ser um acordo que vai atender mais as necessidades daquelas pessoas. Responsabilidade compartilhada, guarda, visitação, né? Também nesse sentido. Educação dos filhos, cuidados com a saúde, lazer, convivência com outros parentes. Então, vai muito além do que está somente no processo judicial, né? A partilha de bens, curatela, depois de processos de reconhecimento de paternidade, né? Pode ser discutido como que vai ser essa relação, cuidado com idosos, casos de adoção também podem ser tratados na mediação, acolhimento familiar, inventário, contratos pré-nupciais. Então, é uma infinidade mesmo, né, de temas que podem ser tratados. A empresa familiar, como eu disse, né, eu tenho uns dados das empresas familiares que me deixaram muito surpresa, que no Brasil, 90% das empresas são familiares. Então, elas são responsáveis por mais de 60% do PIB, do Produto Interno Bruto. E dessas famílias, dessas empresas familiares, menos de 10% sobrevive à terceira geração. Então, o que acontece, né, para não sobreviver? A grande maioria dos problemas que levam à dissolução da empresa são mais ligados aos conflitos familiares em si do que questões de administração do negócio. Né? Na verdade, não dá muito para separar, porque
estão interligados, né? Mas se as empresas tivessem esse olhar, né, empresas familiares, de ter um programa de tratamento adequado dos conflitos desde o início, né, na criação, no estabelecimento dos contratos, das normas de convivência, trabalhar questões referentes à sucessão, enfim, a fusão, outras questões, divisão dos lucros. Isso seria, né, com um apoio profissional, minimizaria essas dificuldades, e tem várias vantagens. Por exemplo, se são levados, né, para o processo judicial, são levados a público, pode, né, inclusive, gerar impactos na repercussão da empresa, enfim, é uma área muito extensa também. E conflitos relacionais diversos, né, por fim. A gente sabe que dentro dos processos de família, um processo, em geral, ele gera vários outros, a gente chama até, às vezes, de filhotes, né? São os filhotes do processo. Uma ação judicial gera outra, e às vezes, como no processo judicial é aquela relação do ganha-perde, sempre tem um perdedor, e vai gerando recursos, e um conflito que não tem fim, que dura décadas. Né? Na mediação, isso é evitado, porque várias situações são tratadas no mesmo procedimento. A gente pode, com um termo de acordo, finalizar várias ações judiciais. E, assim, não que o interesse em si principal seja diminuir o número de processos, mas fazer com que as pessoas cheguem realmente a uma solução que atenda às necessidades reais, né, aos interesses. E as contraindicações? A gente falando assim, parece que aplica mediação a tudo, né? Alguns casos são contraindicados de antemão. Até o Conselho Nacional de Justiça recomenda que não sejam atendidos casos de violência doméstica, abuso de menores, dependência química que afeta a capacidade de voluntariedade dos participantes, doença mental passível de interdição. Né? Acho que nem preciso explicar muito, são casos que a gente já entende que não estão tão ligados à questão da voluntariedade, da autodeterminação. E às vezes, isso a gente de antemão já não atende, mas às vezes durante o procedimento, o mediador percebe alguma situação e fica na dúvida se realiza ou não. Por exemplo, não sabe que tem um dependente químico, mas na sessão chega a pessoa com vestígios de uso de droga. Você percebe que a pessoa não está plenamente consciente. Então, é o caso de encerrar a sessão, porque que acordo que essa pessoa vai firmar? Será que ela vai se responsabilizar, né, depois? Casos em que, durante o procedimento, uma pessoa intimida a outra, ameaça, existe um desequilíbrio de poder muito extremo, a gente também encerra. Provas de fraudes, informações falsas. Então, a orientação se tiver dúvida, é melhor não realizar do que ter um acordo que vai gerar consequências complicadas, né? Que não vai estar, inclusive, legalmente amparado. E aí a gente tem a palavrinha, né? Então, quer dizer, se não tem esse tipo de contraindicação, a gente pode atender? Também não é por aí. Né? Nós temos um conceito que chama mediabilidade, que é a característica de determinado caso, e aí é o particular, né? O singular. Não é, assim, caso de pensão pode ir para mediação. Não. Então, alguns casos não podem ir. Então, temos que avaliar antes se encaminhamos para mediação. Se os juízes encaminham, se os advogados recomendam. É a característica do determinado caso ser passível de encaminhamento. Então, tem que ter um potencial de atendimento dos princípios. Se a gente perceber no início que as partes não conseguem sustentar a confidencialidade, né? Vocês já estão pensando, às vezes tem gente que chega na sessão e liga o celular para gravar discretamente, né? Então você já vê que não tem uma boa fé, pessoas que não têm uma flexibilidade, que não conseguem agendar um horário, né? Você percebe que está tendo uma resistência intransponível,
não é, ou que a pessoa está ali se sentindo totalmente obrigada, não tem uma disposição pessoal, tá presente porque foi intimado para a primeira sessão, mas não está presente, não está com a presença, né, pessoal ali, com sua disponibilidade. Então, esses casos não são mediáveis. Por quê? A gente tá lidando com questões que não vai ser o mediador que vai definir a melhor escolha, né? São as partes que vão construir. É um procedimento que envolve a responsabilidade, envolve o respeito, envolve, né, a paciência com o outro, uma colaboração, né? A Bárbara falou de co-construção, uma construção conjunta. A gente pensa também na colaboração, porque o labor é trabalho. Então, é um trabalho realmente que as pessoas vão colocar o problema na mesa e juntas vão pensar em soluções que atendam, não como um adversário do outro, né? O mediador vai facilitar com as técnicas. Então, nem sempre é adequado, né? Muitas vezes é preciso a sentença judicial. E o mais importante é os envolvidos conhecerem as possibilidades de métodos, que é a questão da justiça multiportas, que o cidadão hoje, ele, em geral, não conhece. Mas se ele procura o próprio judiciário, se ele procura a defensoria pública, as faculdades, os núcleos de práticas jurídicas, os advogados têm o papel de orientar sobre as possibilidades. Não é chegar ao caso e encaminhar direto, né, para o processo. Então, conhecer, inclusive, o que tem implicado custos emocionais, sociais, financeiros, porque um processo ele pode chegar até uma sentença, mas ele tem os custos emocionais muito grandes. Nos casos de família, a gente recomenda que sejam tentados os pré-processuais, os extra-processuais, se possível. O judiciário ser a última tentativa, né, a última busca, caso os outros métodos não tenham sido eficazes. Então, a pergunta que deve ser feita nesses casos em que a gente não percebe a mediabilidade não é se é possível a mediação. A gente já entendeu que não. Mas qual o procedimento que pode ser usado, né? Então, além do processo judicial, a sociedade tem disponíveis outras possibilidades, né? Grupos reflexivos, aconselhamento conjugal, psicoterapia individual, que não se confunde, né? A de casal, psicoterapia não se confunde com a mediação. Então, cada caso é um caso. A triagem, o atendimento primeiro tem que ter esse olhar para a singularidade das famílias. Isso aí já foi colocado, né? Tanto mais cedo quanto essa questão de tentar abordar os conflitos de família, preferencialmente no extraprocessual, porque o processo tem eu não sou da área do direito, né, mas eu estudo alguns teóricos. Eu conheço uma teoria que fala que o processo tem os defeitos procedimentais. Então, o processo em si, ele não tem como deixar de seguir algumas fases, alguns ritos, e esses ritos não tem como deixar de ser desgastantes, de serem... tem um tempo mínimo necessário para acontecerem, e tem uma burocracia, né? Então, são muito importantes quando os casos demandam uma intervenção judicial. Agora, se são questões mais para o lado emocional, relacional, a gente pode tentar outras possibilidades. Locais de atendimento, né? Além do Tribunal de Justiça, que tem implementado nos SEJUSCs, até nos juizados especiais também, alguns têm oferecido serviço de mediação. Câmaras privadas de mediação, que são nossas parceiras, temos várias câmaras que são cadastradas perante o tribunal e fazem esse atendimento com profissionais capacitados em mediação judicial. Núcleos de práticas jurídicas das faculdades, que são os alunos supervisionados pelos professores que vão fazer esse atendimento.
Inclusive, a gente tem várias faculdades parceiras também do Sejuscs, né, conveniadas ao Sejuscs. Defensoria Pública, né, porque é porta de entrada das demandas, então já existe serviço de mediação. Órgãos do Poder Executivo. Aqui em Minas Gerais, há muitos anos, existe o Programa de Mediação de Conflitos, que está em várias comunidades vulneráveis, faz parte da prevenção, do Programa de Prevenção à Criminalidade, né? E eles atendem tanto casos de mediação comunitária como casos de mediação familiar. Organizações não governamentais, centros comunitários, etc. Então, a mediação está bem disseminada, basta conhecer e correr atrás que é possível conseguir um atendimento. Papel e habilidades do mediador de família. Então, o mediador, a gente sabe, né, que é um terceiro imparcial, capacitado para auxiliar os medianos a dialogarem e tem o objetivo de construírem juntos definições que vão afetar diretamente a vida familiar, assumindo as responsabilidades. Então, a ideia é facilitar a comunicação entre os envolvidos, para que as próprias pessoas reorganizem o seu sistema familiar, que chega ao mediador disfuncional. As pessoas procuram o judiciário, o advogado, no momento de disfuncionalidade daquele sistema familiar. Então, o mediador vai tentar, a partir das técnicas, facilitar esse entendimento. E as pessoas, em geral, chegam em graus avançados do conflito. Né? O mediador vai ajudar os envolvidos a perceberem esses impactos, né, do conflito na vida, porque a espiral do conflito é um conceito e assim, é uma questão que a gente observa muito na prática durante a mediação. As pessoas chegam, às vezes, nem se lembram mais onde iniciou o conflito, porque a cada reação, um reagindo ao outro, é aquela reação que é mais intensa e, às vezes, as pessoas se perdem só nessa lógica de ação e reação. E que traz consequências, repercussões muito nocivas, né, muito dolorosas. Então, o mediador mostra isso, como o conflito pode ser transformado, né? Como que a gente pode entender que o conflito é natural, normalizar o conflito, legitimar a existência e legitimar que aquelas partes podem estar ali conversando, né? Reforçar a disponibilidade das partes e que oportunidades que elas vão ter dali para frente, já que elas estão dispostas a negociar. Então, das habilidades, né, que são importantes, assim, para o mediador tem várias habilidades que são importantes e eu trouxe especificamente do mediador de família aquelas que eu acho que a gente tem que ressaltar mais, né? Tem que ser uma pessoa que se dispõe a ser muito acolhedora. As pessoas chegam exaltadas, chegam abaladas emocionalmente, então faz muita diferença, né? A forma como elas são recebidas, é o que a gente chama de rapport, como elas são acolhidas. É importante que o mediador tenha essa noção de respeito à diversidade, porque não adianta eu estar me colocando no papel de mediador e achar que a forma de relacionamento daquela família está errado, né? Tem vários tipos possíveis de arranjos afetivos, familiares, e que todos, né, merecem igual respeito, a menos que estejam inferindo algum direito de uma criança, e é o caso de intervir, mas fora isso a gente tem que ter aquele olhar mais neutro e mais aberto, né, às diferenças. Empatia, né, que também a doutora Bárbara trouxe, é muito importante a gente conseguir se colocar no lugar do outro, mas sem deixar que a gente tome partido, né? Assim, um dos princípios da mediação é a imparcialidade. Então, nos casos de família, como todo mundo tem família, é muito comum que os mediadores se deparem com
situações que eles próprios já vivenciaram. Essa empatia é importante até para a gente validar os sentimentos das pessoas, né? Dizer que aquela situação de conflito realmente causa frustração, causa né, uma raiva, uma angústia, mas a gente não pode deixar que esses sentimentos que emergem no mediador, que a gente chama até do self do mediador, não deixar que isso interfira durante a sessão e que norteie a atuação dele, em razão de si mesmo, né? É importante essa autoanálise, é fundamental, o tempo todo, né? O que eu estou fazendo aqui, qual a minha função, como eu posso facilitar, quais ferramentas eu posso usar, né? Ter um olhar de buscar ser assertivo e não se misturar naqueles conflitos. E manejar as emoções, né? Então, se o mediador tem a capacitação básica e percebe que essas habilidades ele tem dificuldade de desenvolver, de desempenhar essas competências, talvez a mediação de família não seja uma área adequada para essa pessoa, né? Tem outras áreas possíveis, mas então eu entendo que são pré-requisitos que são muito úteis, muito válidos durante a mediação de família. E por isso é tão importante a comediação, tão recomendada, porque ainda que a gente não exerça a nossa profissão de origem, nós estamos no procedimento como mediadores, não como psicólogos, ou advogados, ou engenheiros, ou, enfim, várias profissões possíveis. A escuta do psicólogo tem todo um treinamento, né? O advogado tem um conhecimento a respeito de procedimentos legais, que não é que ele vá fazer o aconselhamento legal ali, porém, ele não, a equipe que está fazendo mediação não pode estar perdida, por exemplo, em relação aos conceitos básicos, por exemplo, o que é uma guarda compartilhada, né? Então, alguns conhecimentos são complementares e se a pessoa não tem todas essas habilidades, atuando em comediação e numa parceria pode ser muito, muito válido, muito interessante. Então, elementos centrais, né, de conhecimentos em que se baseia a mediação de família. Para ser mediador de família, primeiro, obviamente, tem que conhecer, né, as técnicas básicas de mediação de conflitos, essas noções de direitos das famílias, que também eu disse, né, não precisa formação em direito, mas não é para a gente também ser um mero espectador na mediação. E noções de teoria da família, nem todo mundo estuda, mas assim, eu percebo quanto é enriquecedor, quanto a gente se aprimora quando conhece as formas de funcionamento da família, ciclos de vidas, inter-relações, diferentes formatos. Então, é um diferencial para os mediadores de família conhecer para manejar essa sessão de mediação. Então, teoria sistêmica é muito utilizada nessa noção de sistemas que vem lá da biologia e foi incorporada para a psicologia. A gente tem a terapia sistêmica, a constelação sistêmica, que hoje em dia está bem popular. Mas a ideia é entender a família como um sistema, que cada membro da família contribui de alguma forma nessa inter-relação, e o sistema ele é mais do que a soma das partes. Não é 1 mais 1 mais 1 que dá que acontece a família, né? Assim, é essa inter-relação, essa rede, e as redes que cada membro tem com pessoas de fora, e as experiências, os valores, isso tudo tem que ser considerado numa mediação familiar. A família e os sistemas buscam a autopreservação e a estabilidade, né? Então, flutuações e desajustes sempre vão acontecer. Porém, a ideia é pensar como a gente pode ser mais funcional, mais responsável, mais cuidadoso com os outros, e satisfazer, ao mesmo tempo, satisfazendo os nossos interesses. Tem a Lisa Parkinson, que é uma referência grande na mediação de família. Ela
fala que os mediadores trabalham com 2 sistemas diferentes. O privado, voltado para a tomada de decisão pela família, e o público, que é voltado para a aplicação da lei e a proteção da criança. Os mediadores vão auxiliar o bom funcionamento desse sistema privado, ainda que esteja dentro do Poder Judiciário, né? Assim, não é nesse sentido de privado que está sendo dito, né? Mas é aquela questão mais relacional, mais subjetiva, evitando, sempre que possível, o conflito o envolvimento desnecessário dos sistemas públicos. Aquela questão, né? Reforçando a necessidade de ampliar o conceito de família. Antigamente, família, pensava-se em família, vinha à cabeça somente aquela composição tradicional da família nuclear, pai, mãe, filhos. Né? Hoje a gente percebe uma diversidade, uma multiplicidade de modelos. Tem famílias que são alargadas, famílias monoparentais, que é só o pai ou a mãe com o filho, de coabitação, homoafetiva, tentacular, que envolve famílias de ex-relacionamentos que se misturam, né? Até mesmo famílias não biológicas, que não necessariamente tem a ver com adoção, né? Mas que escolhe como família e formam aquele núcleo. Então, não é esse padrão biológico. Não cabe ao mediador atribuir, classificar, emitir juízo de valor em relação a esses modelos, essas configurações, né? Como eu disse, a menos que coloque em risco a integridade de alguém. A mediação familiar versus a terapia familiar. É uma coisa que várias pessoas perguntam, né? É terapia, eu vou lá na mediação, ouvi falar, que é igual psicólogo. Então, é diferente, né? Assim, a mediação de família, pela forma como trabalha, pode até ter efeitos terapêuticos. Ontem a gente viu a relação da mediação com a psicanálise e o direito. Esse posicionamento responsável do eu diante do outro, que a mediação provoca, estimula, pode daí advir um efeito terapêutico, mas não é terapia, né? A terapia, ela está voltada para o passado, né? Ela está voltada para as origens passadas, o que causou aquilo ali e como mudar os comportamentos, transformar os padrões, refletir sobre essas questões subjetivas, pessoais. No caso da mediação, a gente tem um enfoque prospectivo, que é voltado para o futuro. Na mediação, ainda que não ocorra um acordo, que ele não é obrigatório, né, ele só vai acontecer se realmente for o desejo das pessoas, mas você entra para uma mediação querendo resolver uma questão específica, uma demanda específica que é daquele relacionamento. Né? E como que aquilo vai se organizar dali em diante, atendendo aos interesses, conjugando os interesses, né? Outros pontos que complementam muito a formação do mediador de família é entender e estudar as repercussões do divórcio para o casal e para os filhos, né? O tipo de emoção que o divórcio ocasiona, isso para o caso específico, né, da separação. Os filhos também, como eles ficam diante dos outros relacionamentos, etapas pelas quais passam as pessoas no processo de separação. Então, desde a pré-separação, né, quando a pessoa ainda está cogitando, até a decisão, acontecem e depois a conformação acontece em várias etapas. E cada pessoa vai viver de um jeito, não necessariamente vai passar por todas elas, mas o mais comum é a gente visualizar que cada par conjugal vai estar num momento diferente. Né? Geralmente quem decide primeiro pela separação já vivenciou uma fase de luto, já está começando a elaborar, apesar de sofrer também, mas já passou por fases que o outro que recebe a notícia ainda não experienciou. Né? Então,
se o mediador conhece, aprofunda os estudos nesse tipo de informação, de conhecimento, ele vai saber manejar com mais segurança a sessão e conduzir a sessão. E as ferramentas que a gente tem para mediação, a mediação familiar comunga, né? Utilizo das mesmas, e eu quero destacar algumas que eu vejo que na mediação familiar são muito produtivas, né? Uma delas é a pré-mediação, ou, se não é possível, a declaração de abertura bem feita, né? Que deve ser em qualquer mediação, mas no caso de família pode incluir informações, conversas adicionais. A pré-mediação, ela é para você explicar como funciona a mediação, fazer uma escuta inicial, e tem muitos mediadores que optam por fazer essa escuta inicial separadamente, para que as partes não cheguem, os envolvidos não cheguem armados, né, de antemão, não cheguem num tom acusatório, que exponham com mais tranquilidade os seus interesses, suas necessidades nesse primeiro momento inicial. Na declaração de abertura, já pode acontecer o que a gente chama de normalização do conflito, mesmo antes das partes exporem os motivos de estarem ali, a gente pode explicar para elas que tem estágios, fases do ciclo de vida familiar, legitimar mesmo o fato delas estarem ali buscando uma solução para algo que acontece na vida de todas as pessoas, né? É uma oportunidade interessante também para explicar a participação dos filhos através dos pais. As crianças podem ser chamadas, né? Há uma controvérsia, né? Não é algo que está pacificada o entendimento. Tem mediadores que entendem que a criança pode sim ser ouvida, mas desde que seja por um profissional, dentro da mediação, desde que seja por um profissional com a formação específica para isso, que vai contribuir. Outros mediadores já entendem que a voz da criança, a criança é ouvida através dos próprios pais. Então, ele estimula os pais a conversarem com a criança sobre o que ela deseja e eles mesmos trazerem para a sessão, porque muitas vezes acontece das crianças ficarem apartadas, tá aquele conflito acontecendo, elas ficam perdidas, e esse impacto ele é muito danoso para a criança. Então, a criança é envolvida, mas por meio dos pais. Cálculos ou sessão privada, da mesma forma que a pré-mediação, é muito utilizado, muito bem-vinda, principalmente quando as partes estão com dificuldade de ter uma conversa direta, que é muito comum. Então, é um espaço entre o mediador e o mediando, separadamente, em que a pessoa pode expressar as emoções com mais abertura, identificar seus interesses, falar mais sobre os sentimentos sem sentir que está sendo exposta para outra, trabalhar até habilidades de comunicação. E existem, inclusive, mediações, casos que são trabalhados totalmente, 100% via sessão privada, é o que a gente chama de shuttle, né? Que o mediador fica como aquela pessoa que ouve um lado e faz a recontextualização da fala e ouve o outro e vão construindo aí acordos. É muito utilizado, por exemplo, em casos em que existe algum histórico de violência, né, para preservar a integridade das pessoas. Pós-mediação também é uma ferramenta muito interessante, nem sempre a gente consegue fazer no judiciário. Nas câmaras privadas, eu acho que tem um campo mais fértil para isso, porque esse acompanhamento, né, pode ser mais individualizado até, quando a gente agenda, depois já do acordo, ou de acordos temporários, ou mesmo do acordo final, agenda uma sessão dali a 3, 4, 6 meses,
para verificar como é que está sendo o cumprimento, como que as partes estão se sentindo, estão se relacionando, se elas precisam de mais algum auxílio. Pode ser, inclusive, construído um novo termo, né, diante das dificuldades que as pessoas perceberam ao efetivar, ao cumprir o que foi estabelecido. Recursos adicionais que a gente pode usar, que não são usados na seção da mediação que não é de família, né? Questionários que vão tratar desses pontos que não podem faltar na mediação, planilhas, às vezes até para trabalhar as questões financeiras, planejamento familiar, genograma, que é uma representação gráfica dos membros da família, e é tão interessante o uso do genograma, porque a gente muito, em tese, muito simples, né? Colocar quem é filho de quem, você coloca gerações, qual é a relação entre cada pessoa ali da família. É interessante que, às vezes, as pessoas caem em si do quanto a família é complexa e do quanto elas estarão ligadas umas às outras para sempre, né? Até o fim da vida. É uma ferramenta bem interessante. E não poderia deixar de falar, a gente tem na mediação familiar, às vezes, faz uso do que chama de fase de estabilização emocional. Uma coisa que tem um sucesso enorme no judiciário são as oficinas de divórcio e parentalidade, que acontecem em vários sejuscs, que são encontros, as pessoas, os pais que estão em processo de separação, são encaminhados pelo mediador, quando ele acha que convém, para essas oficinas, para refletir sobre como será o papel deles nessa nova configuração, se atentarem para questões como alienação parental, como lidar com os filhos, como se comunicarem de uma maneira efetiva. E outros tipos de leitura, oficinas para desenvolver competências. E depois a gente faz essa pausa e depois a gente chama de volta para dar continuidade à mediação. E, por fim, quero enfatizar mesmo, né, a importância do advogado nesse procedimento todo, nesse contexto, que muitas vezes o advogado percebe a mediação como uma atividade concorrente. E não é isso, né? Ele pode atuar tanto como mediador, quanto como um advogado colaborativo, que assim, valioso. Mais uma pessoa para pensar em soluções criativas, uma pessoa com conhecimento técnico para prestar as orientações que as partes às vezes dependem, precisam, desconhecem. Então, são figuras que não podem ser desconsideradas aí, que contribuem muito. E, inclusive, a gente vê que tem já formações da advocacia na mediação, não só como conduzir uma mediação, mas como atuar como advogado. O que o advogado, com essa perspectiva, faz? Ele vai preparar o cliente sobre o que é uma mediação, o que ele tem que levar para a mesa de negociação, pensar em estratégias. Então, o cliente, quando percebe que o advogado tem esse diferencial e que está preocupado realmente em resolver o seu problema e não apenas levar para o judiciário, né? Porque vai pensar, não, isso aqui é apropriado, tal método, isso aqui não, já é outro método. Então, é uma pessoa que vai ter um conhecimento mais abrangente, que vai, né, essa questão da adequação do método, vai favorecer o atendimento das necessidades e a satisfação do cliente, no caso. Quero fechar com uma frase que eu acho que resume um pouco essa discussão, né? Que a mediação familiar insere-se numa orientação de sociedade que encoraja a autopromoção, a comunicação e a responsabilidade. Ela visa uma mudança cultural no que diz respeito ao poder dos indivíduos de tomarem eles mesmos suas próprias decisões, em vez de solicitar um terceiro que decida por eles, sendo o juiz o último recurso quando todas as vias de negociação tiverem sido esgotadas.
ela evita a escalada dos desentendimentos, não deixando as partes chegarem ao conflito extremo, até então permitido no nosso sistema adversarial. A ideologia ganhador-perdedor vigente no sistema tradicional judiciário é substituída por uma nova abordagem baseada na cooperação entre as partes envolvidas e não na competição. Então, é isso. Muito obrigada. Então, a gente vai ter um debate. Júnior, os agradecimentos são nossos, brilhante a sua exposição. E como juíza de vara de família, fica difícil eu não falar nada, doutora Ivone, a senhora vai me aguardar um bocadinho. Realmente a gente... Fique à vontade, doutora Raquel, um prazer. Obrigada. A gente percebe realmente na prática, ao longo dos anos aí, como titular de vara de família, que nenhum de nós, né, eu costumo falar isso inclusive em audiência, nenhum de nós é preparado para a frustração, né? Então, esse fim da unidade familiar, o divórcio, a fragmentação da família, ele é muito sofrido, ele é muito doloroso, de fato, e por conta, creio eu, não tenho formação em psicologia, isso vai só de uma interpretação prática do nosso dia a dia. Eu acho que até por conta desse sentimento, dessa dor, né, do luto, como a doutora disse, do luto pelo fim do casamento, a gente percebe que as pessoas precisam de um culpado, né, de eleger um culpado fora de si, né? Então, num primeiro momento, ele transfere essa culpa para o outro cônjuge, e num segundo momento, quando o juiz decide, a culpa passa a ser do judiciário, porque a gente nunca vai agradar a todos, né? A lei não está ali para decidir questões emocionais, dificuldades de relacionamento, dificuldades de comunicação. Essa oficina da parentalidade, eu fiz a formação pelo CNJ, e a gente realmente aprende muito, eu digo que fiz porque como mediador o juiz não pode atuar, né? Mas como multiplicador da oficina de parentalidade é possível, e eu fiz muita questão de ir a Brasília e me submeter a essa formação, e a gente vê que realmente eu diria até, esse empoderamento do cônjuge em processo de divórcio, ele é necessário. Aí, já fazendo até um parênteses na fala da doutora Júnia, onde ela disse que a mediação ela não tem por objeto políticas públicas de proteção à criança, ela tem um foco muito mais privado, muito mais voltado para as emoções, para a falta de comunicação, mas a gente sabe também o quanto essas medidas alternativas, né, como a mediação, como a justiça restaurativa, como a oficina da parentalidade, o quanto essas políticas elas preservam as nossas crianças, que são as maiores prejudicadas nesse processo, né? Quer dizer, elas nascem dessa relação, elas fazem parte dessa relação, o futuro delas está atrelado ao bem-estar, né, dessa relação, mesmo que não seja, que não haja uma unidade familiar, mas a saúde dessa relação é determinante do bem-estar dessa criança no futuro. Então, eu acho que por via oblíqua ela atinge sim políticas de proteção, políticas públicas, né? Aí no caso de proteção da criança. Acho muito importante. Eu sou muito dedicada, a doutora Ivone conhece meu trabalho e os advogados que possam estar participando, sempre fui muito dedicada, embora não possa mediar, eu não abro mão de empoderar os meus jurisdicionados, de voltar a eles, de lembrá-los de que são capazes de estar resolvendo aquele problema, de dizer o que é bom para aquele filho, né? de escutar o outro. A gente percebe que, na maioria das vezes, falta... Ontem falamos sobre isso, né, quando pontuamos sobre o direito à psicanálise e mediação, a falta de escuta, né? A gente percebe que o desgaste da relação matrimonial, às vezes, ele é tão acirrado que as pessoas se fecham em si, em sua própria compreensão daquela realidade que é deturpada, porque ela tem uma carga emocional pessoal muito grande,
e ela não tem escuta para a fala do outro. Uma preocupação muito grande de dizer quem é o culpado, quem foi o primeiro, e uma situação que a gente não tem como alcançar, né? Eu brinco que se pudéssemos puxar o novelo, no final não teria um culpado, estariam os dois lá, responsáveis por todo aquele emaranhado. Quem começou não é mais importante, né? Já não tem mais volta. Então, achei bacana, né, o que a doutora Júnior falou com relação ao futuro, né? A mediação, ela foca no futuro. Esse passado, realmente, ele pode servir para o crescimento pessoal de cada um dos envolvidos, de cada um dos atores dessa relação. Mas, em termos de vida saudável, de prosseguimento, né, de crescimento futuro, é preciso entender que não existe volta, né? Os erros estão lá, eles vão continuar lá, eu posso compreender o meu erro, compreender empaticamente o outro, mas isso não tem volta, a gente não tem como refazer o que está feito, né? Passado existe para isso mesmo, só para mostrar o que nós fizemos e o que podemos mudar em termos de futuro. E é muito bacana a gente ouvir sobre isso, né? Ouvir a mediação nesse contexto. Doutora Ivone, muitíssimo obrigada, ele passa a palavra para essa interação aí entre as expositoras. Obrigada. Eu não posso, antes de passar as perguntas, deixar de agradecer as minhas duas amigas, as minhas duas queridas, que é a Júnia e a Bárbara, que assim conseguiram encaixar com aquilo que a gente estudou na noite de ontem, de uma maneira assim natural e muito aprofundada. Ontem nós ainda falávamos do o grande outro, né, que o poder judiciário ele se torna então o grande outro, porque como não conseguimos muitas vezes resolver os nossos problemas, delegamos ao outro para que ele faça. E a doutora Bárbara começa justamente com essa abordagem, né, dessa necessidade de cuidar da relação dos interesses. E um ponto muito importante que ela traz é a necessidade dos advogados se adaptarem aos novos procedimentos. Algo também que durante a semana a gente trabalhou muito. Então, assim, foi muito rico. Aí veio a Júnia, que falou com muita propriedade das políticas públicas que trabalham em rede, que é o que a doutora Raquel acabou de pontuar, e que realmente, doutora Raquel, a senhora faz como ninguém. Né? Na verdade, a sua escuta, quando a gente está em audiência, a gente percebe que é uma escuta ativa. Traz realmente aquelas questões que são de interesses das partes, mas que realmente nem sempre é possível. E um ponto, Júnia, que você falou que assim, é super rico para completar todo o nosso colóquio, todo o nosso estudo da semana, é a questão dos contratos pré-nupciais, a questão das famílias, das empresas familiares. É um dado que é um dado assim, extremamente significante que você traga aí 90% das famílias, das empresas são familiares. Né? E como é difícil um conflito numa empresa familiar. Né? E a mediação talvez represente aí essa ferramenta tão importante. E uma questão também que eu achei muito interessante é a questão da formação complementar. Né? A gente entendeu hoje que nós estamos diante de um sistema, né, que precisamos aí passear por um direito sistêmico, e isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, e você fecha com uma questão do grande outro, né? A pessoa é o grande outro, não o judiciário. Então, quando você traz a separação entre mediação e terapia, né, é uma coisa que eu acho que hoje muitas pessoas precisam ouvir, analisar, escutar e internalizar. Então, assim, eu agradeço muito a participação de vocês. Não vou me alongar, porque eu tenho várias perguntas. Muitas pessoas perguntaram, então vamos às perguntas, porque nós temos exatamente 30 minutos. Vamos lá, vamos para a primeira. A primeira foi da Laura Espínola. E nas causas em que não são necessárias a assistência por advogados, a população não sabe desses caminhos. Nos juizados, são conhecidos ou informados esses caminhos?
Aí eu acho que eu faço essa pergunta para Bárbara no primeiro momento. Então, eu estou entendendo que ela pergunta sobre a divulgação, né, desses caminhos. Eu acho que a gente ainda precisa divulgar mais, cada vez mais, e aí até escutando a sua fala, Ivone, eu sou advogada, eu falo, por isso que eu falo com propriedade da necessidade da gente se adaptar, né, o advogado se adaptar. Eu venho, na minha formação, não tive métodos adequados, eu não estudei conciliação, não estudei mediação, então eu falo em causa própria. Então, é um caminho que a gente está percorrendo, tanto da formação como da divulgação dos métodos adequados, né? A necessidade do advogado em sessões de mediação, especialmente na área de família, ela é obrigatória, porque, principalmente quando a gente envolve menores, tem que passar por Ministério Público e tudo mais. Em outras mediações, a presença do advogado em outras áreas, né, ela pode não ser necessária, apesar de ser recomendável, né, por tudo que a gente viu aqui. O advogado ele vai atuar como um assessor jurídico, ele vai estar garantindo todos os direitos das partes. Essa dobradinha advogado-mediador, ela é extremamente rica. O advogado, ele revisa o eventual termo de acordo, ele pode sugerir, ele pode trazer opções criativas, enfim, por todos esses motivos e muitos outros, a presença do advogado em mediações que não de família, ela é muito indicada. No juizado especial, aqui no Rio, eu não conheço a opção da mediação, sim da conciliação. Eu não sei se Júnia quer contar um pouquinho de como é aí em Minas. Dos serviços, né, que... Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, ok. Só está abre seu vídeo. É que ela está com o telefone... É porque eu tô usando o áudio no celular e o vídeo no notebook. A gente tem, né, assim, eu falei de alguns exemplos, acho que essa divulgação é fundamental. Muitas pessoas ainda desconhecem os serviços de atendimento extraprocessual, que não necessariamente contam com advogados, podem contar, né? Até, como a gente estava dizendo, enriquece muito a assessoria do advogado, mas, de certa forma, a mediação oferece a flexibilidade de não necessariamente ter, né, um advogado no extraprocessual, no pré-processual. Então, retomando, a própria mediação comunitária, o programa de mediação de conflitos do Poder Executivo, nas faculdades, nas câmaras privadas. Então, acho que é aquela coisa, é uma cultura que a gente ainda tem que disseminar mais, né? Eu vejo de lá para cá, de 2012, que foi quando eu entrei para cá, muita diferença. Poucas pessoas conheciam, a gente falava o que é conciliação, o que é mediação. Hoje em dia já tem mais o boca a boca, tem divulgação na mídia. Então a gente vai caminhando, mas a passos não muito largos, mas constantes. E a cada dia mais. Isso, eu concordo com a Júnia. É um caminho, né? Historicamente é tudo muito novo, mas a gente olhando para trás, a gente consegue ver como a gente caminhou, né? Mas de fato eu concordo, tem muita coisa ainda para ser feita, divulgada, a cultura, né, ser mais entranhada e tudo mais. A segunda pergunta só um minutinho aqui. Como seria, na prática, a mediação com um ou outro mediador? Foi a Carla Almeida que fez. Não teria que ser os dois conjuntos, Bárbara? Eu acho que ela deve estar falando mediando. Como seria, na prática, a mediação com um ou outro mediado? É porque eu falei da possibilidade de sessões individuais, acho que deve ser isso. Né? Porque o que acontece? Isso é uma característica da mediação, né? Faz parte dessa flexibilidade. Em mediação, nós podemos ter sessões conjuntas, em que todo mundo participa da sessão,
conjuntamente, e podemos também ter sessões individuais, que são essas que eu mencionei, que podem tanto ser solicitadas pelo mediador, por alguma questão, o mediador quer testar algum ponto, quer se certificar, quer tirar dúvida, enfim, quer aplicar alguma ferramenta, alguma técnica, né, por estudos nos indicam que sejam feitas em sessões individuais e não nas conjuntas, ou porque um dos mediandos quer ter um momento só com o mediador. Também é possível. O mediando pode solicitar, Bárbara, eu queria ter uma sessão privada com você. Da mesma forma é possível. Outra forma que a gente, mediadores, nós solicitamos muitas sessões privadas com os advogados. Né? É muito possível que a gente faça uma sessão só com os advogados, de uma parte e de outra, para a gente, enfim, combinar essa parceria, combinar detalhes, ver se a gente pode ajudar de alguma forma, esclarecer um pouco mais sobre como é que é a participação do advogado na mediação, o que a gente espera deles, o que eles podem esperar do mediador, como que pode ser essa parceria, né? Como é que isso vai se dar. Então, funciona assim, essa possibilidade das sessões conjuntas e individuais nesses cenários que eu passei. Se a gente oferece para uma, estudos indicam que a gente ofereça para outra parte também, para que a gente fique equilibrado, a gente tenha parcialidade, ou seja, que uma parte tenha a oportunidade de ter e a outra parte da mesma forma. Convém que ofereça para ambas as partes. Sim. Agora aparece mais um comentário, é do Roberto Figueiredo. Sim, doutora Bárbara, o divórcio pode representar um tipo sui generis de luto e ainda hoje pode imputar aos sujeitos envolvidos no divórcio processos de estigmatização social. Aí ele continua, é muito pertinente sua abordagem, não apenas no aspecto jurídico, mas também no amplo aspecto das ciências sociais. Engraçado, eu esqueci o nome dele. Como é o nome? Roberto Figueiredo. O Roberto. Engraçado que eu até conversei com a Júnia essa semana, porque eu passei recentemente pelo meu processo de divórcio. E que, apesar da minha relação com meu ex-marido ser ótima, nós temos uma relação muito boa, sempre tivemos, correu tudo bem, foi muito duro. Então, assim, um processo de divórcio é doído, é sofrido, para todos os envolvidos. Por isso que eu falo até, apesar de eu ser advogada de família, né, antes de ser mediadora, eu faço muita mediação familiar, mediação de empresas familiares, ou seja, uma coisa é quando você, né, é o terceiro ali, outra coisa é quando você é a parte. E apesar de estar, as pessoas falam assim, mas não está tudo bem, vocês não estão bem, por que você quis fazer o seu divórcio por meio de mediação? Exatamente por isso, porque eu acho que a gente tem uma comunicação tão boa, uma relação tão boa, que eu quis preservar isso. Eu quis ter muito cuidado com essa nossa comunicação, porque é engraçado que aí quando a gente está, né, sentado na cadeira do mediando, você para e pensa assim, gente, isso que está tudo bem, e é duro, é muito sofrido, tem a questão de você ser estigmatizado, porque não é só a sua vida, né, a sua sogra, né, que, enfim, tinha as expectativas delas, as necessidades dela, e que você, de certa forma, tem que prestar contas para elas, são as suas autocobranças. Então, por isso que, mais do que nunca, depois de eu ter experiência própria, eu recomendo a todos o uso da mediação, porque ela cuida de todos esses aspectos que só quem passa por um divórcio sabe, como é sofrido. Bom, essa, Júnia, assim, eu acho que é voltada mais para você. O mediador pode ouvir uma criança se for à vontade dos envolvidos? É da Juliana Barcelos. Certo. Vai depender da formação do mediador. Se ele não tem uma formação especializada para esse tipo de escuta, o recomendável é que não tenha, porque o que pode acontecer? O mediador pode virar o porta-voz da criança, né? E a ideia não é essa, é que os próprios pais tenham desenvolvam, ainda que dentro da mediação, essa forma de conversar com a criança. O mediador pode estimular que eles criem juntos
maneiras de estimular a criança para trazer as informações, os desejos, os incômodos da criança para serem trabalhadas durante a sessão. Por outro lado, né, se o mediador tem essa formação específica, ele pode acolher o pedido dos pais e fazer a escuta. Então, depende dessa capacitação. A Cristiane Brito de Oliveira, ela faz a seguinte pergunta: qual a opinião de vocês, aí ela coloca para as duas, sobre a filosofia aplicada no direito sistêmico? Quer começar, Júnia? Pode começar, doutora Bárbara? Eu ia falar assim, não... Eu estou um pouco perdida. Eu também não tenho opinião formada, eu teria que estudar mais a respeito. Eu não me sinto ainda com competência suficiente para falar sobre o assunto. Eu também tenho dificuldade nesse sentido. Bom, eu acho que eu busquei fazer todas, né? Tem uma aqui que eu vou passar para a doutora Bárbara, né? Porque está dirigida a ela, é da Cláudia. Qual a sua opinião sobre a constelação familiar? Olha, gente, eu constelei, mas eu na minha pessoa, né? Então, eu acho a constelação familiar incrível. Mas você tem que estar aberto para aquilo, não é para todo mundo e não é para tudo. Recomenda, mas vai preparado, vai aberto, e você tem que acreditar, né? E você tem que ir confiante. Mas, de fato, eu não acredito que se dê para tudo. Eu acho que a ideia é a mesma, é você entender, conhecer, né? A gente tem que conhecer todas essas formas, técnicas, né? Enfim, e saber aplicar cada uma delas ao que se destina, né, para as pessoas que estão preparadas para aquilo. Foi um pouco disso, e a constelação acho que vai na mesma linha de tudo que a gente veio falando aqui, né? Existem vários métodos, várias técnicas. Não misture mediação com terapia familiar, como a Júnia falou, e que eu concordo, a gente escuta muito isso. Então, assim, não confundam as coisas, né? Existem várias coisas, e não existe uma melhor do que a outra, a meu ver. Eu acho que todas são ótimas. É uma questão realmente de conhecer, saber, né, direcionar e principalmente ver o que a pessoa está preparada, e aí preparada em todos os aspectos, financeiro, com a necessidade de tempo dela, de urgência, emocional, né, psicológico, qual o estado dela no momento, né? Enfim, avaliando tudo isso, eu acho que você direciona para a melhor ferramenta possível. Bom, posso falar pode, também? fica à vontade, gente. É que aqui no tribunal a gente tem algumas comarcas que já oferecem esse tipo de atendimento e, em geral, é encaminhado durante a mediação. Quando as mediadoras percebem que a parte pode ser beneficiada com esse tipo de vivência, de atendimento, elas encaminham. Mas, assim, isso que a doutora Bárbara levanta é muito interessante, porque não necessariamente as pessoas estão preparadas. Depois que participam da constelação, como que elas vão lidar com o que elas trabalharem, descobrirem ali durante a sessão de constelação? São questões que têm que ser ponderadas. Em relação a resultados, no Brasil inteiro, vários tribunais têm aplicado, e o índice de acordo pós-constelação vai lá no alto. Então, acho que é uma ferramenta que a gente tem que abrir os olhos. Aqui ainda não é oficial, mas ainda está em fase de instalação piloto. Acho que a gente precisa conhecer um pouco mais. E eu penso também na constelação como algo que pode ser indicada, oferecida para as partes, mas não necessariamente aqui dentro, né? Então, isso é a minha opinião pessoal, que eu acho que preciso estudar mais também, e tem divergências, mas todas as possibilidades têm que coexistir, né? E cada caso em particular vai ser tratado da forma mais adequada, com o profissional que conhecer aquele método.
Então é isso, eu acho que eu esgotei aqui as perguntas, né, tem alguns elogios à doutora Raquel, né, por essa iniciativa, de trazer essa possibilidade do debate, né, da conversa sobre esse assunto que, como todos vocês disseram, é tão atual e importante. Eu passo a palavra à doutora Raquel. Doutora Ivone, muitíssimo obrigada. Doutora Júnia, doutora Bárbara, foi um prazer enorme. Foi uma noite muito proveitosa, com muitas reflexões importantes. E eu gostaria que, em nome da IGF, de agradecer as duas palestrantes, a doutora Ivone como mediadora, e cumprimentar e agradecer de maneira geral a colaboração, a participação, a presença e a confiança de cada um dos senhores e senhoras que estiveram conosco para o sucesso desse evento, né? Durante 3 dias, né, que nós estivemos aqui, recebemos um público recorde hoje, um público bastante participativo, que nos permite dizer que esse colóquio, esse seminário foi grandioso e enriquecedor para todos os envolvidos. É preciso reconhecer também que todo e qualquer evento desse porte, ou maior do que esse, ele não se realiza pela ação ou esforço de uma só pessoa, de uma ou duas pessoas, né? Mas da união de dezenas de profissionais com diferentes e valiosos olhares, né? Desta forma, eu queria parabenizar cada um dos palestrantes, não só a doutora Júnia e doutora Bárbara, né, que estiveram conosco hoje, mas a própria doutora Ivone, que nos prestigiou aí no primeiro dia, na abertura do evento, a doutora Beatriz, a doutora Rita, a doutora Maria Cecília e o doutor Fernando, né, e junto a eles todos os profissionais envolvidos pelo tempo que disponibilizaram a nós e elevando de maneira significativa o evento, né, em prol de uma ação educacional. A participação de vocês enriqueceu sobremaneira o nosso evento e possibilitou, de verdade, uma multiplicação de conhecimentos, né? Eu queria também agradecer aí a mediação da doutora Ivone, que foi a principal idealizadora do evento, embora durante todo o tempo ela se reporte a mim, mas, de fato, a idealização coube a ela. Então, fica aí o nosso agradecimento especial pela idealização e pela participação e mediação. Sua presença abrilhantou assim, imensamente cada um dos temas expostos nesses 3 dias. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a toda a equipe da EGF, NUREGEF, de Juiz de Fora, que eles trabalharam, eu sou testemunha disso, com afinco, antes, durante todo o evento, assegurando o seu sucesso. E, especialmente, eu queria agradecer ao desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu me sinto imensamente agradecida por poder contar com um prestimoso apoio de Vossa Excelência e por ter acreditado no sucesso desse evento, né, desse projeto, o que nos permitiu, aí, com sua colaboração, tirar, né, uma ideia, uma proposta do papel e tornar uma realidade tão significativa. Quero declarar que estou disposta a manter esse canal, né, do NUREGEF Juiz de Fora, aberto constantemente para novos desafios. Por fim, agradeço sinceramente ao nosso público, né, aos nossos participantes, sem o qual esse evento não teria razão de ser. Partilhar para multiplicar conhecimento, essa é a nossa meta, este é o nosso desafio. Muito obrigada a todos, viu? Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Tchau.